canal! Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, nós vamos explicar pra vocês o motivo do nosso sumiço, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, a gente vai explicar pra vocês o motivo do nosso sumiço. Desde a semana... Tá com 3 semanas que a gente não posta vídeo, não é? Por aí, quase um E mês. desde esse tempo pra cá... Fazendo propaganda do ketchup, minha filha. Bom, desde esse tempo pra cá vem acontecendo muita coisa que envolve a família e tal, e abala de um jeito ou do outro, abala a gente, né? Porque é família, nosso sangue, pessoas que a gente ama e tal. A primeira coisa que aconteceu, que já deixou a gente assim bem preocupado, foi a nossa tia Duda. Um beijo, meu amor, pra você. E foi assim um susto, né, que a gente tomou, que ela teve que fazer uma cirurgia de emergência e ela desmaiou e aconteceu muita coisa, entendeu? E a gente já ficou muito preocupado com isso. Mas graças a Deus ela já tá bem, tá se recuperando bem dessa cirurgia que ela fez. Ela tava gerando um bebê fora do útero. Nas trompas. Isso. Aí por isso deu um problema lá, ela desmaiou e paradas cardíacas, convulsões, e foi bem difícil pra gente segurar a barra porque ela é muito próxima da gente, e mesmo que não fosse, gente, é família, então é preocupante, a gente estava muito preocupado com ela, os médicos estavam preocupados, então é muita coisa que se passa na cabeça da gente numa hora dessas, né? E aí o nosso foco, ele não estava em gravar o vídeo, porque como isso estava acontecendo, não tinha nem como a gente gravar, sendo que estava acontecendo alguma coisa. E a gente ia refletir na gente. A gente quer trazer para vocês alegria, distração, porque já vem acontecendo muita coisa no mundo em geral, entendeu? Nessa quarentena, essa pandemia, entretenimento, né? A gente isolado e tal. Mas essa foi a primeira coisa, a primeira de muitas que aconteceram. Foi isso, mas ela já tá bem, tá se recuperando bem, graças a Deus. E a segunda coisa foi o acidente com a nossa sobrinha, a Melissa. Um beijo, meu amor, pra você também. Fala, alguém quer falar da Mel? Então, gente, o que aconteceu? Melissa e as outras estavam brincando na rua, né, gente? Brincadeira de criança. Porque aqui é cidade pequena. Então, gente, o que me disseram, que eu soube, né, de parentes aqui mais próximos dela, foi que ela tava brincando com os amigos dela da rua, de esconde-esconde, se eu não me engano. E aí o cachorro começou a latir com ela e ela se desesperou e correu. Só que nisso ela não prestou atenção para onde ela ia. E aí ela tacou a boca dela num negócio de ferro, feriu. Sabe aquelas lixeiras de ferro que bota assim na calçada? Foi aquilo ali que ela peitou e acabou que fez um corte fundo, né? Ela caiu no chão de dor. E aí ela teve que ir pro hospital e ponteou a boca. Aqui dela tava, agora não, já tá cicatrizando, né? Mas tava um corte muito feio, o rosto dela ficou bastante inchado. Os médicos ficaram preocupados, pensando que tinha quebrado algum osso da boca dela. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Foi isso, o corte mesmo, já tá cicatrizando. Também tá se recuperando super bem também, graças a Deus, não teve complicação nenhuma. E no dia seguinte não, acho que passou uns 2 dias. Aí aconteceu outro acidente, que foi com a nossa tia Dominga, que é avó da Melissa. Que é a avó da Melissa. Ela caiu na cozinha, aí ela foi e bateu o braço na porta, não foi? Uhum. Foi isso. Aí ficou roxo o braço dela. Aí no mesmo dia, mas não quebrou, não coisou, não amassou nada, só o músculo, a carne dela ficou bastante inchada e roxo. Ficou roxo. E por ela ser uma senhora de idade também, né? A gente se preocupa, né? É verdade. Aí, no mesmo dia, quase na mesma hora, foi poucas horas assim de diferença, aconteceu o acidente comigo. Não, foi a mãe que passou mal. Ah, foi verdade.
Foi antes do acontecido com a tia Dominga. A mãe passou mal, aí com muita dor de cabeça, costuma ter essa dor de cabeça muito forte, que às vezes ela não consegue nem se mexer, entendeu? E deu essa dor de cabeça naquele dia, naquela noite. E aí a gente fica desesperado, né? Porque a gente não sabe qual é a causa daquilo. E só sei que a gente ligou para os nossos parentes, né? Pro tia Dominga, tia Raquel, o pessoal lá daqui que mora mais perto. E eles vieram, trouxeram uns remédios que eles usam, remédio caseiro. E deu tudo certo também. A dor de cabeça melhorou, passou. E a mãe tá super bem agora. E no outro dia aconteceu da tia Dominga, que a gente já falou. Ela saiu, isso. Aí poucas horas depois a gente tava vindo da lotérica, eu, a mãe e a Ellie. E aí a gente vinha dessa rua aqui que nós estamos de frente. A rua, como é o nome? Oliveira. Não sei o que, Vieira. Não é mãe, não. João Vieira. João Vieira. Oliveira. E aí a gente vinha, né, assim, e tem uma rua que é descida assim, a Rua Alagoas. Que cruza a Rua João Vieira. Isso. Aí a gente tava vindo, nós três na moto. Foi errado, foi, gente. Desculpa, perdão por isso. Mas a gente tem que assumir os nossos erros também. A gente tem que também assumir, né? E como eu tava com 3 pessoas na moto, eu vinha mais ligeiro do que o que eu deveria, né? Porque eu tava sobrecarregada. Mas também não tava tão rápido. Aí só sei que desceu um rapaz numa moto, uma Titan não, Bros. Como é o nome da... É Titan, meu amor. Uma moto, sei que era uma moto. Aí desceu em alta velocidade e bateu. No que bateu, todo mundo caiu, né? Ele não tinha outra opção pra... Aí a gente caiu, todo mundo. Aí a moto, ele caiu também, a moto ficou por cima de uma das pernas dele e a outra ficou em cima da moto, mas ele não se arranhou, não aconteceu nada, só isso mesmo, entendeu? Aí isso aqui também ficou muito dolorido. Aí ralou aqui, vou deixar as fotos aí pra vocês. Se a gente encontrar. Eu tenho as fotos aí. Ralou aqui, o meu joelho, a ponta do meu dedo lá também. 3 anos. A mãe ralou aqui também. A Ellie O pé, o também. joelho e a Ellie machucou Isso. aqui. Mas fora isso, deu tudo bem. Eu caí, a mãe caiu por cima de mim e a Ellie caiu por cima da que mãe. tava por cima da Anne. Entendeu? Aí todo mundo caiu por cima de mim, porque eu fiquei mais acabada ainda. Só que foi assim, depois que elas chegaram aqui, aí fomos passar o remédio e tal, elas estavam com muita dor. E aí a mãe, ela sofre de pressão baixa. E aí, na hora do acontecido, não aconteceu nada com ela, apenas os arranhões. Quando chegou em casa, o corpo dela foi entender o que tinha acontecido e aí ela começou a passar mal. A pressão dela baixou muito, ela passou muito mal mesmo. Branca da cor de um papel. A gente ficou bem assustada, aí meu pai, a gente tentou reanimar ela tava muito mal mesmo, como quem tava querendo desmaiar. E aí a gente fez o leite, né, com sal, ela tomou, aí fomos tentando fazer algumas coisas pra ver se ela melhorava e enfim, ela voltou a cor dela ao normal, ela ficou melhor e aí fomos só esperar a recuperação delas mesmo dos arranhões no corpo. Daí a gente torcia, né, orava pra que parasse ali os acidentes e as coisas, tudo que tava acontecendo. Porque já de ruim, né? três acidentes da mesma família, gente. Vou dizer. Aí, depois disso, passou alguns dias, tanto que já cicatrizou aqui, tudo. Só tá sensível ainda, né, óbvio, porque foi uma pancada e tal. Mas a gente esperava que tivesse acabado, mas não acabou. O nosso primo morreu e, infelizmente, ele faleceu. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque tem gente da nossa família também assistindo nossos vídeos. E ainda é muito dolorido, porque é muito recente. Eu acho que faz... Hoje fez Isso. 7 dias. Foi. 7 Então, faz 7 dias que ele faleceu. Foi muito triste, muito doloroso ver, assim, ele partir tão cedo, entendeu? Ele tinha 18 anos, ele tinha acabado de completar os 18 anos de idade.
E não cabe a gente aqui entrar em detalhes, nós não vamos entrar em detalhes, porque dói tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo, que são nossos familiares, e também é um assunto super delicado, então nós não vamos entrar em tanto detalhe assim. Oi? E é isso, gente. Por isso a gente ficou tão sumida aqui, porque a gente ficou muito sentido com tudo que aconteceu. E não cabe a nós questionar por que aconteceu com a gente. Tudo que acontece, a gente tem que tirar lição do que acontece, né? A gente tem que aprender que tudo que acontece pra gente aprender alguma coisa, pra gente tirar alguma aprendizagem de tudo que acontece, entendeu? Muitas pessoas, quando passam por uma situação assim, colocam culpa em Deus. Deus não tem, gente, de forma alguma, Deus não tem culpa. Certo que tudo acontece se Deus deixar, mas Ele também dá o livre-arbítrio da pessoa escolher, fazer a escolha. Não tem culpa das minhas escolhas, entendeu? Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos qual caminho seguir, entendeu? Então, por isso a gente sumiu, por isso a gente não estava aparecendo aqui, mas a gente planeja. Nem lá no Instagram, nós estamos muito sumidas, a gente esqueceu de falar aqui, mas a primeira coisa de todas que aconteceu foi o acidente, outro acidente, gente, na nossa família, que foi do tio Manel também, que ele quebrou a perna e a perna dele ficou bem... Só que isso já tem mais tempo, bem mais tempo. Mas aconteceu, né, gente? E já vem... A gente fica assim tão preocupado, porque assim, a vida é um sopro, gente. E a gente tem que aproveitar, não tem que desperdiçar com brigas e aproveitar de forma correta. E uma coisa muito importante ressaltar, e é uma coisa que eu levo pra vida, se você tem um amigo, se você tem um parente, uma pessoa próxima de você, e por algum motivo, seja qual for o motivo, você brigou, você discutiu, peça desculpa, seja humilde, porque como a Aninha acabou de falar, a vida é um sopro. Se a vida é um sopro, você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, algum segundo. Então, daqui para algum segundo, a pessoa que você brigou morre. E aí, qual foi a última coisa, a última lembrança que você tem da pessoa? Você brigou. Então, é melhor você ter a última memória com a pessoa, uma memória boa, uma memória que você leva para a vida e se orgulhe de ter pedido desculpa, de ter ficado de bem com a pessoa, do que a pessoa ir embora, você não ter a oportunidade de pedir desculpa e aí vai ficar assim mesmo, você vai se sentir culpado com a consciência pesada por não ter pedido desculpa e nem ter feito o que era certo antes. E fica aí na reflexão de vocês, tudo isso que a gente falou, aproveitem a vida de vocês, com os familiares de vocês, amem mais, deixe o ódio, o orgulho de lado, as diferenças também. Vamos viver a vida, né, gente, conforme o que Deus tem preparado para cada um de nós. É isso, fiquem com Deus, reflitam bem sobre o que nós falamos aqui nesse vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!